No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em diversos lugares no Centro-Sul, no Nordeste, e também em todo o Brasil, através das parcerias com a TVT, Portal Congresso em Foco, e demais parceiros também, nossos respectivos canais de YouTube. E hoje vamos dar continuidade a uma parceria que temos desenvolvido com os pesquisadores do INCT, Observatório das Metrópoles. E estamos trazendo, a cada 15 dias, informações muito importantes sobre os recados que o censo de 2022 tem trazido, tem alertado para cada uma dessas regiões metropolitanas, sejam elas as maiores regiões metropolitanas do Brasil e metrópoles, ou as menores também, sempre trazendo aqui três regiões diferentes em cada uma das nossas entrevistas. E hoje nós vamos abordar aqui com o professor. Aliás, vou começar pelas damas, né, com a professora Lívia Miranda, né, e todo mundo pode deixar os microfones abertos permanentemente. Hoje nós vamos ter aqui a presença, né, de uma discussão importante sobre a região metropolitana, o tema da Paraíba, porque tem a região lá em Campina Grande e também João Pessoa, com a professora Lívia Miranda, que é professora da UFCG. Também conosco, lá da minha cidade, cidade do meu coração, cidade natal, professor Alexandro Silva, da UFRN, vai falar sobre a região metropolitana de Natal e seus aspectos, né? E ainda conosco o professor Gilberto Corso, que é da Universidade Federal da Bahia, e vai falar conosco sobre a região metropolitana de Salvador. Então, com cada um, vamos conversando sobre as particularidades e o que há em comum entre cada uma das regiões, né? Sejam todos e todas bem-vindas aqui ao nosso programa, e eu já inicio a nossa entrevista conversando com a professora Lívia Miranda, lá da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, pedindo que a professora caracterize, né, apresente para quem nos acompanha, né, essas regiões na Paraíba, Campina Grande e João Pessoa. Bom, olá a todos, a todas e todos os ouvintes, né? Eu sou Lívia Miranda, eu estou aqui na Universidade Federal de Campina Grande e os primeiros dados que o censo demográfico trazem, eles já nos revelam questões muito importantes para a gente pensar um pouco nas dinâmicas e de como a gente pode pensar políticas públicas para esses municípios. Eu acho que antes é importante dizer duas coisas. Esses dados do censo ainda são dados preliminares, a gente vai poder trabalhar mais detalhadamente com isso quando a gente tiver os dados do universo e da amostra revelados, mas aqui nas regiões metropolitanas de Campina Grande e João Pessoa, a gente vai observar, como a gente já observou em outras regiões do Brasil, um crescimento populacional muito pequeno, muito abaixo do que as expectativas e as projeções mostravam, né? Então, esse é o primeiro dado bastante importante que nos trazem a pensar. Então, será que o Brasil cresceu menos, o Brasil cresceu pouco, a Paraíba cresceu menos, né? Isso é uma questão importante, porque a gente está falando das duas maiores aglomerações do estado da Paraíba, que são João Pessoa e seu entorno metropolitano e Campina Grande e o seu entorno metropolitano. Outra questão que eu acho que é muito importante para a gente situar nesse começo de conversa é que a gente não pode falar de Campina Grande e João Pessoa como metrópoles, grandes metrópoles, como a gente tem, por exemplo, Salvador aqui nessa roda de conversa, porque são aglomerações intermediárias, né? Para você terem uma ideia da proporção, né? A região metropolitana de João Pessoa, nesse último censo, ela vai concentrar cerca de 1.300.000 habitantes, né? O que é muito pouco, é um terço ali da população que está na região
metropolitana de Salvador, por exemplo. E em Campina Grande, 650 mil habitantes, mais ou menos. Então, é menor ainda, é metade de João Pessoa. Então, a gente está falando de aglomerações que são pequenas, mas que têm dinâmicas muito importantes para a gente discutir. Perfeito. Obrigado, professor. E vamos ouvir o professor Alessandro Silva, bem pertinho da Paraíba, em Natal, região metropolitana de Natal. Há algo de semelhante do ponto de vista da população em relação aos resultados do IBGE, professor Alessandro, né? Me parece que, tentando arredondar aqui, Campina Grande seria equivalente a quase umas duas cidades de Mossoró, né? Aproximadamente isso, né? E quatro zonas norte de Natal, digamos, né? E a região metropolitana de João Pessoa talvez estivesse aí com números próximos da região metropolitana de Natal. É por esse caminho? Olá todo mundo, Lívia, Robson e Gilberto. A Paraíba e o Rio Grande do Norte têm algumas semelhanças entre si. O peso populacional da região metropolitana de Natal, por exemplo, 46 a 47% de toda a população do estado do Rio Grande do Norte, que dá mais ou menos 1.500.000 pessoas. Quer dizer, não é, assim como o Lívia também colocou, nenhuma região metropolitana expressiva, no Nordeste, principalmente, mas também, obviamente, no Brasil. Você tem uma ideia, a população inteira do Rio Grande do Norte não chega a quase 2% da população do Brasil. Então, estamos falando de uma população relativamente modesta em relação ao crescimento populacional. No caso do Rio Grande do Norte, nós só temos uma região metropolitana, que é a região metropolitana de Natal, com 15 municípios, Robson, hoje em dia, vem crescendo com o tempo, né? Quer dizer, começou ali com 5, 6 municípios e hoje já consta 15 municípios. E esse comportamento do censo foi interessante ver que, na média geral, o estado do Rio Grande do Norte cresceu pouco, aliás, como cresceu o Nordeste, né? O Nordeste cresceu 0,24% ao ano, o Rio Grande do Norte cresceu 0,35%, né? E o Brasil 0,52%. A gente já sabe que esses números representam um crescimento modesto em relação às décadas anteriores. No caso da região metropolitana de Natal, esse crescimento foi 1,03, ou seja, também um crescimento pequeno. Mas eu queria notar duas coisas, Robson, do início. Primeiro, que no Rio Grande do Norte inteiro, apenas 13 municípios dos 167 cresceram acima de 1%. E apenas 5 municípios desses 167, Robson, cresceram acima de 2%. Quer dizer, em média geral, todos os municípios do Rio Grande do Norte cresceram pouco do ponto de vista do crescimento demográfico, com uma exceção, que foi o município de Extremóis. De fato, o município de Extremóis foi um dos municípios que mais teve uma taxa de crescimento anual aumentada no Brasil inteiro, né? E aí todo mundo aqui ficou se perguntando por quê e por quê. Ela cresceu, para vocês terem uma ideia, 7,5% ao ano, quer dizer, um crescimento 7,5% ao ano. um número muito expressivo, né? Alcançando E a que se 60 deve esse crescimento, professor? Então, primeiro duas coisas. A região metropolitana como um todo já vinha apresentando nos últimos 3 censos uma diminuição naquela intensidade do crescimento. Quer dizer, a gente crescia 3%, depois 2% e agora 1% como um todo. Bom, então é esperado que a região metropolitana desacelerasse o seu crescimento populacional. Mas agora, esse crescimento desacelerado, do Robson, não significa que todos os municípios desaceleram de modo igual, né? Por exemplo, na década anterior, o grande crescimento era puxado por Parnamirim, como você bem Isso. citou, aí rivalizando com Mossoró, né? Nesse censo agora, o município de Extremóis se destaca. Bom, aí você pergunta, o que está acontecendo? E aí eu recupero duas coisas que a Lívia falou. A primeira é que os dados do censo não nos permitem grandes voos em relação às explicações a miúdos. Vamos esperar os dados dos setores censitários. Mas o que a gente vê nos últimos anos, Robson? Um crescimento muito grande da malha imobiliária, ou seja, lançamentos de imóveis, seja pelo Minha Casa Minha Vida, seja pelo mercado imobiliário convencional, que de fato transformou os Extremóis no que a gente chama de uma área de transbordamento do imobiliário de Natal e da região metropolitana. E pouco tempo atrás aconteceu com Parnamirim, né? Exatamente, é isso que eu quero falar. Quer dizer, Talvez na já década esteja até próximo anterior, de uma saturação, se não já aconteceu, e hoje estaria escoando para Extremóis, né? e esse fator explica muito das metrópoles nordestinas, que é o mercado imobiliário e o preço do solo.
Isso vai ser comum também em João Pessoa, em Campina Grande, em Salvador, que é o seguinte: o núcleo fica muito caro para a maioria da população. Lembre-se, a grande maioria da nossa população ganha até um salário mínimo, então eles não conseguem pagar os preços imobiliários cobrados. Por exemplo, no centro da nossa cidade natal, um apartamento hoje não sai por menos de R$ 500 mil. Então, a maioria da população não consegue comprar. E ela vai procurando outros lugares em que esse preço do solo é mais acessível. No passado foi Parnamirim. Você que conhece bem nossa cidade sabe que Nova Parnamirim, né, Emaús, os bairros ali do Transbordamento Sul recepcionaram essa classe média, média popular. E agora, como também Parnamirim já sobe o seu preço, quer dizer, você também já começa a encontrar apartamentos em Parnamirim na casa dos 300, 350 mil, quer dizer, começa a subir esse valor, e Extremóis se torna mais acessível. Quer dizer, o que nós estamos vendo, Robson, é exatamente a expressão imobiliária, e isso tem uma reverberação forte na população. É claro que quando tiver mais dados, nós vamos Sim, poder fazer uma análise aprofundar, né? mais detalhada. Mas, de fato, eu queria apontar isso. A Perfeito. periferia metropolitana cresce em relação à dinâmica imobiliária e isso faz alterar a população como um todo, Robson. É isso. Sem dúvida. E talvez tenha sido facilitado também pelo acesso das pontes, né, que ligam o lado norte ao lado sul da cidade. Professor Gilberto Corso, da Universidade Federal da Bahia, prazer em recebê-lo conosco também. Eu gostaria que o senhor apresentasse, né, sua região metropolitana aí de São Salvador, né, com as suas principais características, né, e informações importantes que o censo nos traz. Obrigado, Robson. Olá, os colegas aí, Lívia e Alex. Bom, o censo traz algumas informações muito interessantes. Agora, como os colegas já frisaram, são dados preliminares. Então, a gente tem um certo quadro geral configurado, mas as explicações do porquê que essas transformações estão se dando, a gente vai ter condição de desenvolver mais adiante quando saírem os dados mais refinados, ou seja, dados por setor censitário que você associa a trechos menores do território. Por enquanto, os Perfeito. dados são associados a município. E esses dados preliminares, eles mostram algumas coisas interessantes. Vamos começar pela questão do crescimento, que é uma palavra que está muito repercutida na mídia, a ideia de crescimento constante e até essa utopia de um crescimento infinito. Os dados do censo mostram que isso não vai Não é acontecer. bem Tá? assim, né? Inclusive, há uma novidade que causou surpresa em relação à própria capital da Bahia, Salvador. Sim, exatamente. O Brasil, o crescimento anual foi mais ou menos de 0,5%, 0,52%. Na Bahia já foi muito menor, quase estabilidade, 0,07%. E já, se a gente pegar a região metropolitana de Salvador, ela diminuiu Uhum. 0,4%, já teve um decrescimento. E essa diminuição da região metropolitana foi puxada por Salvador, que diminuiu isso, e eu falo diminuiu no sentido que a população é menor, ser população absoluta. Então, foi A negativo. taxa de crescimento, e o crescimento foi negativo. A taxa de crescimento anual de Salvador foi de menos 0,8%. Quase menos um por Então, cento da população, não é? isso. E aí você tem algumas questões. É, por que isso aconteceu? E se a população diminui, são duas possibilidades. Está morrendo mais gente, está nascendo menos gente, ou as pessoas estão indo embora, né? Falando de maneira E se bem estão indo embora, crua, né? por quê, Então, não é? Isso aí dá margem a muitas pesquisas, não é, professor? a margem a muitas pesquisas, é claro. A gente tem algumas hipóteses que levam a essa diminuição, ou seja, a hipótese da mortalidade, ela é factível, a pandemia explica uma parte disso, mas só uma parte, né? Precisava um pouco mais de dados. E a ideia da migração, ou seja, as pessoas estão indo embora. E no caso aí de Salvador, você tem pessoas saindo de Salvador
para municípios vizinhos, ou seja, continua dentro da região metropolitana, mas também tem pessoas saindo de Salvador para fora do estado, ou fora do estado, inclusive, mas fora de Salvador, né? Talvez cidades do interior do estado. Agora, essa caracterização de para onde está indo essa população é essa que a gente vai precisar dos dados completos para fazer. Mas os dados preliminares já Dão apontam algumas essa pistas, direção. né? Já dão algumas pistas. Dão algumas E, por pistas. outro lado, nem todos os municípios da região metropolitana de Salvador diminuíram, como Salvador e como Candeias, por exemplo. Alguns ficaram estáveis, ou seja, a população não cresce nem diminui, e outros cresceram. Então, aí já é uma pista de um movimento interno à região metropolitana de imigração. Tem algumas hipóteses de explicação para isso, né? Uma delas é, por exemplo, a violência. A Bahia hoje está no cenário nacional por esse motivo. Então, você tem pessoas saindo de Salvador por conta disso. Tem pessoas que Algo saíram num semelhante ao que período. acontece no Rio de Janeiro, né? Que um professor chegou a falar Sim, que sim, sim. é uma metrópole à deriva, né? Essa questão da violência, né? Cara, a violência em Salvador, Perfeito. ela é. Se você pega os dados recentes do anuário da violência, das 10 cidades mais violentas do Brasil, pelo menos 3 estão na região metropolitana de Salvador. Então, já Perfeito. é uma pista. E os dados recentes aí de operações policiais, você tem em setembro, mês passado, mais ou menos mais de 60 mortos pela polícia em confrontos na Uhum. Bahia, né? Mas a grande maioria dentro da região metropolitana de Salvador. Perfeito. Bom, essa é uma hipótese explicativa aí que a gente vai ter que Muito bem. avançar Em mais, mas breve aí teremos mais está dados levantando alguns dados. para tentar projetar esses fluxos, né? Para onde é que estão indo e por quê, né? E aí eu volto lá para Paraíba, né? Pegando as regiões lá de Campina Grande e de Campina Grande e João Pessoa, né? Com a professora Lívia Miranda, né? Para saber o seguinte, né? Que lá da a professora da UFCG, também pesquisadora do Observatório das Metrópoles. Gostaria de saber, professora, eu tenho entrevistado professores de várias outras regiões metropolitanas do país, e quando há um crescimento menor ou até uma queda no número da população, né, um dos fatores, né, da saída das pessoas das cidades ou regiões metropolitanas, além da questão do custo da terra, dos terrenos, né, tem sido a questão da qualidade de vida. As pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida, né, e procurando fugir das cidades inchadas. Aí eu gostaria de saber, no caso das regiões, por exemplo, Campina Grande e João Pessoa, né, é uma realidade que se faz presente nessas duas regiões. De alguma maneira, a questão do trânsito e do transporte público, além da qualidade de vida, interfere nesses dados? Olha, uma pergunta muito boa e uma oportunidade da gente discutir também outras questões que estão associadas a essas. A primeira questão vem de uma hipótese que os meus colegas das redes que estudam as cidades médias, eles têm levantado, de que as cidades intermediárias, as cidades médias, elas cresceriam muito mais porque elas estariam recebendo exatamente esses fluxos metropolitanos das pessoas que querem sair aí desse contexto de violência, etc. Não é o que a gente identificou em João Pessoa e em Campina Grande, porque esse crescimento que se apresenta não é um crescimento expressivo. Inclusive, João Pessoa, ela cresce a uma taxa geométrica de 1,2%, que foi menor do que a da década anterior, que foi quase 2%. Sim. Então, uma taxa de crescimento que é menor. Mas eu acho que tem uma outra questão que é importante, né? O professor Milton Santos, lá na década depois do censo de 91, ele identificava que as metrópoles cresciam menos,
e você tinha um crescimento negativo entre essas metrópoles, e nesse momento a justificativa era de um processo de periferização, que as cidades do entorno das capitais, elas cresciam bastante, cresciam mais do que as capitais, e que nesse balanço você tinha um crescimento até negativo de algumas dessas capitais brasileiras. Foi o caso de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros. Nesse momento agora, a gente vai observar que a gente tem uma situação mais complexa, porque, por exemplo, na região metropolitana de João Pessoa, você tem um município, como também Alex estava falando de Natal, você tem um município como Bahia, que é vizinho de João Pessoa, é praticamente conurbado, contínuo, né? Você, quando sai de João Pessoa, nem sente que chegou em Bahia, e esse município tem um crescimento negativo. Ao mesmo tempo, você vai ter um grande projeto fomentado pelo HBB, né, o Habitat Brasil BID, que quer potencializar essa ideia de que Campina é uma cidade, ou que João Pessoa é uma cidade sustentável, que João Pessoa é uma cidade que tem muito verde, e realmente tem muitas áreas de preservação permanente, e fortalece e assim propõe a construção de corredores verdes, né? Isso pressiona a população para sair de João Pessoa do lado da margem direita do Rio Paraíba para a margem esquerda do Rio Paraíba, que, portanto, esses municípios da margem esquerda, eles estariam, então, aumentando a sua população, mas a sua população pobre, Sim. que sai de João Pessoa. Então, é uma espécie de... É praticamente expulsa, né? Pela uma especulação expulsão, imobiliária, o preço, o custo de aluguéis e de imóveis, né? exato. O que na academia a gente chama de uma gentrificação da capital, João Pessoa, porque essa população pobre tem que se localizar onde ela consegue, já que ela não consegue estar em João Pessoa. Muitas vezes Então, nas encostas e áreas de risco, né? exatamente. E a gente vai ter um outro processo importante que a gente precisa ver com os dados, que é cidades como Conde, que são litorâneas e que eram cidades de segunda residência, elas começam a passar por um processo de primeira residência, porque para lá estão indo, por exemplo, condomínios, né? As pessoas começam a explorar esse território e começam a morar nesse território. Então, antes você tinha casa de veraneio, essa casa de veraneio torna-se uma casa permanente. Então, não Perfeito. muda o estoque de domicílios, você continua tendo um estoque de domicílios mais ou menos estável, mas muda essa condição de primeira para segunda residência. E uma forte especulação imobiliária em João Pessoa. Então, um dado que eu acho que é importante ressaltar, só para fechar aqui, é que em João Pessoa você tem um número muito grande, né, de domicílios vagos, quase 60 mil domicílios vagos, é, e ou estão para venda ou para aluguel, que é cerca de quase 15% do estoque. Então, isso é um número Impressionante, impressionante. muito grande, né? Para E uma dá para trazer cidade várias desse... interpretações, né? Exato, e É, uma cidade desse tamanho, né? Porque 16% do estoque é muito, mas, por exemplo, 60 mil pode ser pouco em outra capital, mas para o é, caso de João Pessoa, com a sua proporção, é é um muito. número Eu bastante esqueci de falar significativo. muito em Natal, que João Pessoa passou Natal, que está tendo muito crescimento, né? Tem sempre, entre aspas, uma certa rivalidade, né? E com um detalhe interessante, o professor lembrou de Bahia, eu lembro também ali de Goiânia, Pernambuco, né? Algumas cidades que cresceram e até João Pessoa me parece que recebeu esse reflexo também como segunda residência de pessoas que estavam empregadas e trabalhavam na refinaria Abreu e Lima. Né, que foi Sim. e a instalação da fábrica da Fiat, né, na época do governo do presidente Lula, né, anterior, né, e isso aí deu um crescimento tão forte, né, e Recife, a Grande Recife já superlotada, né, esse crescimento escoou também em parte para Paraíba e cidades circunvizinhas do próprio Recife, né?
E antes de passar para o professor Alessandro Silva, né, ouvir também sobre Natal em relação a essa questão, né, se procede, se também há essa mesma visão, né, a professora lembrou do Milton Santos, né, eu sou fã de três Miltons, que são três negros, inclusive, muito inteligentes, né, o Milton Santos, esse grande pesquisador e hoje um grande ícone, né, nos estudos sobre urbanismo no Brasil e no mundo, né, o outro Milton, que é o Milton Gonçalves, né? O nosso grande artista e o nosso grande cantor, Milton Nascimento, né? Só para fazer um registro aqui, porque eu sou fã dessas três figuras. Professor Alessandro Silva, e a minha querida Natal, né? Como é que está nessa situação, né? Fazendo o mesmo comparativo com a questão de João Pessoa e com os dados que a professora falou, né? É a mesma coisa? Está diferente? Bom, Robson, primeiro, quando a gente fala de movimento da população, é sempre importante dizer que nem todo mundo consegue se movimentar quando quer, né? E pode vir um pouco Boa mais parte, para a sua direita, viu, professor? Vai ficar opa, mais aqui centralizado. Perfeito. está melhor. Porque nem todo mundo tem a capacidade de decidir, não, agora eu não quero morar mais em Natal, vou morar em outro local. E tem alguns que são, de fato, levados a sair porque não conseguem mais arcar com os custos da sua reprodução social, ou seja, o transporte não chega, o trabalho está caro, então ele acaba se deslocando. É Inclusive, claro em que Natal, o entender, transporte é algo caótico, né? aliás, o transporte para as nossas regiões metropolitanas, ele é um fator, inclusive, que pode alterar a composição da renda da família, né? Você imagina, por exemplo, uma metrópole como Salvador. Decidir onde morar e decidir como pegar esse ônibus pode ser determinante para saber se você vai trabalhar ou não vai trabalhar, né? E eu acho que isso a gente vai encontrar, Robson, nos dados quando forem liberados, que é o que a gente chama de movimento pendular, que sempre Isso. foi, no nosso caso da cidade do Natal, muito assim, de manhã todo mundo sai das suas casas e vai em direção a Natal, ou seja, saía de Parnamirim, de Ceará-Mirim, de Macaíba e congestionava as principais acessos. O que a gente tem visto hoje? Os dois movimentos, Robson. Você tem, de fato, o crescimento da borda metropolitana, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, com seus problemas internos, ou seja, tráfego, congestionamento, criminalidade, que ocorre nessa que a gente chama da primeira coroa metropolitana. E Natal continua é uma existindo cidade pequena com trânsito de cidade grande. Isso se cidade deve grande. também à péssima qualidade do transporte público, né? E Ainda só também, ônibus, né? e Praticamente, também as e poucas alternativos. opções dessa circulação, que Natal é uma cidade muito radial, então tudo converge para o centro, você conhece bem. E aí, quando você faz uma ponte nova, ela continua jogando o carro para o centro. Quer dizer, nós temos um modelo que não se especializou nesses últimos 40 anos de distribuir esse fluxo do trânsito. Por outro lado, você tem nesses polos, como São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Parnamirim, novas empresas sendo criadas. É verdade, nós tivemos uma desconcentração. Natal não é apenas mais o grande polo de emprego. Você tem polos no centro de Parnamirim, no centro de São Gonçalo, em Ceará-Mirim, que são novas empresas que vão se localizando. E isso altera também um pouco a relação entre a cidade do Natal e o seu entorno imediato, que, como o Lívia bem colocou, vai ficando mais cara. Algumas empresas vão se especializando, Robson. Então, aquela empresa que acha mais barato ter a sua vida no município ou ter seus negócios em outro município acaba migrando para essa. Mas lembre-se, outras empresas com custos mais elevados vão se instalando no lugar daquela. E é por isso que, internamente, algumas áreas da cidade, como a cidade alta, que você conhece muito bem, começam a ter um problema de crise, de falha, porque empresas vão saindo, empresas vão fechando, os Vai aluguéis não virando bairro baixam. fantasma, né? Como é o caso da Cidade Alta, Ribeira, os bairros mais antigos, Exatamente. né? Ademais, essa questão intra-urbana que é importante, por exemplo, que uma loja grande, departamento saia do centro, a gente vê isso no Brasil inteiro. O problema é que, como os aluguéis, Robson, não baixam, ou seja, não ficam mais acessíveis, outras empresas menores não conseguem acessar esse centro. É isso que a gente tem visto. Quer dizer, como o mercado imobiliário está alto, por exemplo, uma loja de departamento pagava, vamos supor, 30, 40 mil reais por mês de aluguel. Ela vai embora para o shopping ou até mesmo para um município seguinte. Mas se esse aluguel não baixa, nenhuma empresa menor que seja mais popular ou que seja mais acessível consegue entrar. Quer dizer, ela até poderia ocupar aquele lugar, mas ela acaba não entrando. Então, veja como a complexidade é. Você pode perder população, não exatamente porque as pessoas estão, vou embora daqui, mas porque as oportunidades de emprego acabam não ficando acessíveis para uma massa maior de trabalhadores, né? Que é o trabalhador do quê, Robson? Do comércio, do serviço, né? O vendedor
de loja de departamento. Quer dizer, Turismo que é muito forte, Natal, o né? turismo que é muito forte. Então, você vai tendo, de fato, uma desconcentração da cidade. Por outro lado, os preços relativos não baixam, quer dizer, o preço do solo, o preço do imóvel não baixa, e essa não baixa faz com que você tenha isso que a Lívia falou. Você vai desenvolvendo outras regiões que podem estar crescendo. Talvez não cresça com tanta intensidade, mas vai ali, por exemplo, 1%, 1,5%, já vai pegando um pouco dessa população. Então, o que que explica, por exemplo, Natal ter, entre aspas, perdido 50 mil pessoas? A gente tem que olhar o dado para ver. Ela perde nas áreas mais centrais, ela perde na periferia, na Zona Oeste. Eu acho que quando a gente abrir o dado do censo, quando eles existirem, Robson, a gente vai entender por que que os bairros são tão importantes. Quer dizer, você pode ter uma Zona Norte, a região Norte, que cresce ao mesmo tempo que a região Leste perde gente. Ué, mas o que está acontecendo? Um está migrando para lá, ou está crescendo internamente? Aí Nós não vamos sabemos. analisar esses fluxos, né? Exatamente, porque tão importante é o movimento pendular que vai nos permitir dizer, de fato, há uma dinâmica interna e externa, ou seja, como é que está esses municípios metropolitanos em contato com as outras oportunidades de emprego e renda. Eu acho que isso vai ser interessante, Robson. Perfeito. Muito bem, eu vi também o professor Gilberto. Qual é a realidade de Salvador, professor Gilberto Corso, da Universidade Federal da Bahia? Né, quando a gente pensa em Salvador, né, em qualidade de vida, trânsito, transporte urbano, isso pode ser um dos fatores que são responsáveis pela diminuição da população, principalmente na capital? Sim, Robson, pode. E como a gente não tinha os dados completos, a gente tentou suprir essa carência de dados, de informação, fazendo algumas entrevistas, né? A gente identificou que as pessoas estão saindo de Salvador ou para dentro da região metropolitana, município vizinho, ou mesmo para fora. E tentamos entrevistar algumas pessoas para ter já que não temos dados quantitativos, vamos tentar com os qualitativos. E surgiram, as palavras-chave são essas mesmo que você coloca. A questão da violência vem no topo, a questão da mobilidade, ou seja, na verdade, a falta de mobilidade, né, a dificuldade de se locomover dentro de Salvador é uma outra questão. E qualidade de vida, que é um termo assim meio vago, mas que significa o sujeito buscar alguma forma de equacionar os problemas cotidianos em outro lugar, que ali ele não está conseguindo resolver. Eu acredito que isso tem muito a ver também com processos que já estavam acontecendo e que a pandemia tornou eles mais urgentes e mais presentes, né? Mais necessários essas intervenções. Então, você teve eu acho que essas migrações elas começam no momento da pandemia, e aí você tem dois tipos de migração, vamos dizer, uma certa classe média mais qualificada, é o sujeito que tem um emprego de escritório, que pode trabalhar em casa. Ele continua trabalhando, mas em casa e não mais tendo que ir ao escritório. Muitos desses migraram para. E aí explica também o crescimento que a gente teve no litoral norte. Você tinha lá é, uma série de domicílios que não eram ocupados só no verão, né? Aquela chamada casa de veraneio e tal, que passa a ser Vê que a ocupada de realidade maneira parecida com quase também Natal permanente. e João Pessoa, né? Sim, com certeza. No Nordeste, essa ideia do O veraneio ela é veraneio. presente. Em São Paulo ninguém sabe o que é isso, não. Não, São Paulo, é. pessoal, se bem que tem, se você pegar São Tem Paulo e Baixada Santos, Santista, né, por ali, tem um estoque lá, Guarujá, né? Guarujá imenso. é. Mas o fato é que existia um estoque de residência lá que era usado de maneira transitória no veraneio, né? O sujeito vai lá no verão e depois larga lá a casa. Na pandemia, muitas pessoas fizeram isso. A gente identificou isso, inclusive, nas entrevistas. O sujeito foi e muitos não voltaram, né? Uma parte não voltou, né? Outros, se você tem a opção de trabalhar remotamente e pode trabalhar da, da praia, você vai Com poder o pé na trabalhar. areia, Rapaz, você né, vai ficar. professor? Isso, exatamente. Então, essa é uma possibilidade, né? Os trabalhadores que têm essa
esse recurso. E tem os outros trabalhadores da classe mais populares que não têm esse recurso, o trabalho demanda a presença. E esses também estão saindo de Salvador por problema de mobilidade. O Alex mencionou muito a questão do custo, né? E, na verdade, é uma possibilidade de expansão. Né? Você estava morando na casa dos pais, vai fazer uma nova casa, mas vai fazer fora. Isso dá um crescimento também mais para a periferia. Então, de certa maneira, uma classe média se moveu para o litoral. Na pandemia, uma parte volta, mas a outra fica. Então, teve esse movimento aí. E as classes populares elas vão periferizar, elas vão para as franjas da metrópole, né? Para áreas desocupadas. E o que acontece em Salvador, que é o centro, é você ver, se você andar pela cidade, você vê uma quantidade imensa de imóveis desocupados, imóveis de escritório, prédios de escritório desocupados, você andar ali naquela região, comércio, cidade baixa, quantidade de imóveis de escritório vazios, né, porque já estavam sendo esvaziados por uma dinâmica interna do mercado imobiliário e que a pandemia exacerbou e acelerou. Então, a gente tem hoje o que a gente pode chamar de vazio urbano construído. Então, você tem construção, você tem infraestrutura, mas você não tem gente ali morando. E aqui vai se degradando, trechos da cidade imensos vão se degradando dessa maneira. E abre espaço para Caberia a gente violência ter urbana também, políticas né? As áreas que... desertas, né? Né? E as áreas desertas acabam abrindo espaço para violência urbana, né? Também. Também isso. E você tem uma degradação normal e você está jogando fora um estoque construído, que é uma coisa também num país como o nosso, você deixar trechos da cidade se degradarem e tendo já infraestrutura e vai construir infraestrutura ou né, o sujeito vai morar na Minha Casa Minha Vida fora do núcleo metropolitano, demandando mais investimento de transporte, mais investimento em rede de infraestrutura. Estou falando aí telefone, água, esgoto, internet, que vai demorar para acontecer e a gente está vivendo em Salvador esse momento aí de transformação. Mas você tem Perfeito. a diminuição da população também vai levar uma certa degradação da própria infraestrutura da cidade. Já está isso em curso, né? Na verdade. Perfeito. Então, Muito são bem. processos que vão se casando. Mas, no fundo, voltando à sua questão inicial, as pessoas estão buscando viver melhor fora de Salvador. Esse, digamos, talvez seja um certo Isso. resumo. E os próprios empresários, empreendedores, sobretudo na área da construção civil, imobiliária, me parece que tem que prestar atenção a isso, né? Porque tem, de fato, pessoas que compram para investir, de repente o imóvel fica esvaziado, depois se aluga de alguma forma, direta ou indireta, né? Mas também há um outro fator, né, que às vezes podem estar construindo sem necessidade. Daqui a pouco esse mercado, né, pode entrar num certo colapso, né, porque você não pode construir também sem dados, sem informação, e vivemos um apagão de 12 anos aí em relação aos dados do IBGE, sobretudo pelo não incentivo ou pelo boicote, né, do governo federal anterior em relação a esses dados. Agora, caminhando para finalizar, né, eu vou Deixa eu pedir... só fazer um Sim, comentário, sim. Robson, sobre essa sua última colocação. Isso é interessante, porque os dados preliminares eles mostram crescimento da, da população, crescimento populacional anual, mas também mostra o crescimento de domicílios. Então, a gente tem um domicílio, como no caso de Salvador de Mata de São João, que é onde se localiza a Praia do Forte, então, que Uhum. tem um crescimento domiciliar, ou seja, o número de domicílios foi o maior de todos da região metropolitana. Populacional, não, mas domicílio, sim. Então, você tem ali o investimento do mercado imobiliário e, de fato, às vezes é descasado, né? Você vê certas coisas sendo anunciadas que não tem mais a ver com o momento que a gente vive, né? Apartamentos com 3 suítes, quando as famílias agora têm 3, 4 pessoas. Então, E lembra a realidade de São Paulo, que inclusive é um dado que merece muito estudo e pesquisa, que mostra hoje que, por exemplo,
existe o dobro de imóveis vazios em relação à quantidade de população em situação de rua, né? Isso é um dado gritante, ou seja, tem o dobro de casas que seria suficiente, né, só a metade desse número, né, para abrigar toda a população de rua. Então, tem algo muito errado acontecendo não só lá, mas em várias partes do Brasil, né? Então, caminhando para finalizar, a entrevista é excelente, a gente poderia passar aqui fazendo um programa mais longo, mas o tempo passa muito rápido. Eu vou pedir para que cada um faça as suas despedidas de maneira objetiva e pode complementar com algum assunto que considere importante e porventura a gente não tenha falado, no caso até da professora Lívia, né, falar sobre a questão das comunidades tradicionais, que é muito importante destacar esse assunto, né, professora Lívia, lá da UFCG. Assim, antes das palavras finais, eu queria colocar duas questões, né? Essa primeira questão, essa última questão que você traz, eu queria trazer um dado muito importante sobre Campina Grande, que a gente falou bastante de João Pessoa, não Sim. falou de Campina Grande. Aliás, eu mando um E abraço aqui para dois professores que eu quero muito bem, José Marciano Monteiro, e também o meu amigo professor Valdênio, não é? É a turma que dá um suporte lá em Campina Grande e também lá em Sumé, na Paraíba, e toda a região por ali. Joia. Então, em Campina Grande, a gente tem hoje cerca de 150 mil domicílios, mas esse município é o que tem a maior proporção de domicílios vagos na Paraíba, 20% do estoque. Se a gente for observar, são 27 mil domicílios, mais ou menos, que estão vagos. A gente pode comparar esse número com os números do Minha Casa Minha Vida, que Hum. construiu em Campina Grande 26 mil novas unidades habitacionais. Olha, a gente tem 27 mil vagos, 26 mil novos foram construídos pelo Minha Casa Minha Vida, e hoje, né, a gente vai ver que são 35 mil domicílios, foi o incremento entre 2010 e 2022. Ou seja, desses 35, 26 mil foram só Minha Casa Minha Vida, e é um absurdo que a gente tem ainda tantas comunidades, né, sem infraestrutura e com déficit de qualidade na moradia e nas infraestruturas, morando em territórios populares. Você veja, se deu 26 mil novas oportunidades habitacionais e a gente tem na cidade 27 mil domicílios vagos. É gritante esse número que a gente descobriu somente com esses dados preliminares do IBGE. E a outra questão, né, que eu traria aqui para a gente conversar e aí na minha despedida, é em relação às populações tradicionais que agora estão bem marcadas no censo, então as comunidades indígenas e quilombolas, né? Na Paraíba, em João Pessoa, a gente começou a aparecer, né, esse é um dado nacional, nas capitais, muitas comunidades que não estão em terras indígenas demarcadas, mas eu queria trazer um dado que eu acho muito importante vocês observarem. Lá na região metropolitana, não é a região metropolitana de João Pessoa, porque a Paraíba tem aí 12 regiões metropolitanas, então é a região metropolitana de Mamanguape, que claramente poderia ser de João Pessoa, né? Mas a Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto são três municípios onde você tem uma predominância muito grande de comunidades indígenas, né? Os nomes das terras indígenas são Jacaré de São Domingos, Potiguara e Potiguara de Montemor, e a gente vai ver que a população residente que começou a morar nessa terra e que não é população indígena vem aumentando bastante. O que é que a gente pode destacar aí com esses primeiros dados, né? Que a população residente, ou seja, a população não indígena, começa a ocupar essas áreas que são áreas
demarcadas de território indígena de alguma forma. Então, uma pressão muito grande sobre essas comunidades que têm os seus territórios demarcados dentro, né, do que a gente chama dessa grande aglomeração urbana. Então, é um dado inicial, mas que já denuncia um pouco um processo muito predatório dessa urbanização que a gente tem na cidade. Perfeito. Obrigado, professora, pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Com as despedidas e um complemento final, o professor Alessandro Silva, da UFRN. Puxa, muita coisa para falar, Robson, mas eu queria apontar três coisas importantes. Primeiro, essa questão dos domicílios vazios ou vagos, que Lívia tanto colocou. É verdade, isso é um problema corrente nosso. Para você ter uma ideia, nós temos em Natal, eu estava aqui olhando o dado, dos 300 mil domicílios que a gente tem, cerca de 52 mil estão absolutamente vagos. Quer dizer, nós temos quase 53 mil domicílios que estão vagos. Ao mesmo tempo, Robson, quando eu tenho uma população, entre aspas, que sai de Natal, aquela questão de ter diminuído o número. E, no mesmo momento, eu tenho o crescimento de domicílios totais, ou seja, eu cresci quase 90 mil domicílios. Então, veja, eu tenho domicílio vago, 50 mil, novos domicílios, 90 mil, e uma população que, em tese, diminui. Esse quadro é muito complexo para a gente entender nas políticas públicas, que é o que eu queria apontar. Como é que Talvez um seja o gestor caso público de, por exemplo, família que estava todo mundo numa casa só, aí o filho saiu, foi para uma casa, casou, não sei o quê, ou algum problema está ou acontecendo, uma né? renda maior que compra dois imóveis, um para morar e um para especular ou para alugar. E isso impacta a política pública por quê? Porque a gente tem que precisar os serviços, a infraestrutura, a coleta de Infraestrutura, lixo. saneamento, Então, quando um gestor não tem, ou o gestor público não tem essa capacidade de imaginar como é que se dá o crescimento populacional, ele não consegue ajustar exatamente que tipo de programas e ações vão fazer. Por exemplo, Extremóis cresceu incríveis 7,5% ao ano. Você imagina a quantidade de pavimentação, drenagem, saneamento, lixo que ele vai precisar colocar agora para funcionar. Então, isso é preocupante, ajustar as políticas públicas para o tamanho populacional que a gente está tendo. A segunda coisa a destacar, nesse caso das quilombolas de indígenas, é muito interessante, porque, por exemplo, no nosso estado, quando eu era garoto, se dizia não temos mais indígenas aqui. Eu acho que o Robson também lembra dessa época que se Uhum. ensinava isso, né? E hoje, com o censo novo, a gente está descobrindo que nós temos quase 12 mil pessoas que se Tem consideram indígena e tem indígenas. quilombola, né? E quilombolas são 22 mil pessoas, né? E distribuídas por vários lugares, inclusive Natal. Eu estava aqui olhando o número, né, desses 11 mil indígenas, 10% tá em Natal, 15% em Ceará-Mirim. Quer dizer, o censo é muito bacana porque ela permite que aquilo que nem era visto anteriormente passe a ser focalizado também como um elemento importante, inclusive para a política pública, né? Porque grande parte desses territórios quilombolas não tem a total população que se considera quilombola. Quer dizer, você tem Perfeito. muita gente que se considera no censo quilombola, porque o recenseador perguntava, né, olha, você se considera quilombola? E essas pessoas não estão em áreas institucionalizadas também, o que aponta mais um elemento de política pública importante. Então, o censo mostrou para a gente, e é só uma palhinha, né, Robson? Dizer, ainda vem Isso. muita coisa por De aí muito dado que ainda vem por aí, né, professor? e, de fato, nós precisamos estar preparados para entender o dado. Ou seja, não é só esperar o IBGE nos dar o dado, mas Sobretudo os começar futuros governantes de cada uma das capitais sobre as quais exatamente, estamos já tem que se falando, né? No preparar caso de para Natal, ver como. inclusive, tem mais de 40 anos que praticamente é o mesmo grupo político que se reveza no poder, né? Os E ter mesmos, planejamento. Eu vou destacar aqui, a gente pode até para depois finalizar isso. conversar sobre o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas. Na nossa região metropolitana de Natal ainda está devendo fazer o seu plano estratégico metropolitano. O último foi de 2007, desatualizado, e com o dado do censo novo, é imperativo, Robson, eu queria só deixar isso para finalizar, que a gente tem que se preparar para o futuro, ou seja, pegar o dado, analisar o que aconteceu, mas também imaginar o que vai ser a região metropolitana amanhã. Dito isso, é só agradecer e esperar que a gente tenha outros encontros. Obrigado, professor. E com as despedidas, professor Alessandro Silva, e com as despedidas agora, o nosso professor da Universidade Federal da Bahia, né, que tem falado conosco sobre a região metropolitana de Salvador, professor Gilberto Corso. Obrigado
com as considerações finais e as suas despedidas. Bom, obrigado, Robson. O que a gente, que os dados do censo trazem, ainda incompletos, né, como foi frisado, é que a gente está vivendo um momento de transformação. Não é que uma transformação, a ideia da transição demográfica que ia acontecer no futuro, ela já aconteceu e já ela está em curso e vai se acelerar. As projeções que a gente fez antes da pandemia, né? Que a pandemia é, bagunçou um pouco a, esses resultados que a gente tinha, à medida que aumentou mortalidade, aumentou a migração, mas já indicavam que você, em 2030, ia ter mais uma população que está economicamente ativa, ou seja, a faixa de população que está contribuindo, menor do que a soma de idosos e crianças. Então, você vai ter transformações que se esperava que ia acontecer em 2030 já estão em curso agora. Então, na verdade, o que esses dados trazem é que a gente precisa acelerar os processos de análise, porque o que era futuro agora é presente. Essa é a questão E vai central, né? impactar em várias Então, outras áreas questões de como planejamento, como previdência e outras coisas também, né? não, sem dúvida, vai afetar a previdência, educação, equipamentos de saúde, tudo isso está em curso. Por outro lado, essa mudança que a gente vê, essa migração interna, que é possibilitada pela digitalização da sociedade, a gente está vivendo isso, né? A sociedade cada vez mais digital. Vocês podem trabalhar remotamente, mas também você pode consumir remotamente. Então, você está desmanchando certas cadeias de varejo, a ideia da grande loja de varejo, do shopping. Então, tudo isso vai um pouco sendo posto em xeque. Então, você pode hoje morar em Itaparica, que é uma cidade que tem 19 mil habitantes, pelos dados do último censo, e comprar qualquer coisa pela Amazon e receber na sua porta. Eu não preciso mais sair de Itaparica e ir para Salvador, no shopping Iguatemi ou o que seja, para comprar uma determinada coisa, se eu posso lá. Então, essas mudanças Aliás, não precisa mais nem sair de casa para ir na bodega da esquina comprar, né? Impacta até o comércio local, né? impactam totalmente toda a cadeia de varejo, o comércio local, a possibilidade de consumo. Então, você tem mudanças dramáticas acontecendo. E eu não vou nem entrar na questão da transição ecológica, na emergência climática que a gente está vendo afetando Isso. praticamente todo o Brasil. Faremos um Então, além programa só dos, sobre das, isso com a turma lá de João Pessoa, inclusive. então, além das mudanças demográficas que o censo traz, você tem essas mudanças socioespaciais, você tem mudanças dos processos de consumo e de acesso ao mercado de trabalho, você tem mudanças também que vão afetar o nosso meio ambiente, já estão afetando, na verdade, não é que vão afetar. A quantidade de enchentes, alagamentos, seca, deslizamentos, está de uma maneira totalmente acelerada. Perfeito. E, ou seja, o futuro já chegou, está aqui e nós não temos como resolver e estamos enredados ainda nos problemas do passado. Então, eu não Perfeito. vou falar, então, em quilombola e populações tradicionais, porque Salvador, isso já faz parte da nossa composição, mas a gente, além desses problemas não resolvidos do passado, a gente tem agora novos problemas que o futuro antecipado nos colocou e não temos ainda nem sombra de possibilidade de resolver. Perfeito. Agradeço aos professores, né, Lívia Miranda, lá da Universidade Federal de Campina Grande, professor Alessandro Silva, da UFRN, e também professor Gilberto Corso, da Universidade Federal da Bahia, pela participação de todos vocês aqui no nosso Espaço Cidadão.